Boa tarde, meus queridos irmãos. É um grande prazer, uma grande satisfação para mim cumprimentá-los nessa tarde tão linda, nesse pôr do sol tão maravilhoso, e juntos podermos abrir a palavra de Deus e estudarmos. Queria convidá-los para juntos fazermos uma oração. Querido Senhor, toma-nos em Tuas mãos, encha-nos da luz da Tua palavra, complete o nosso ser com a capacidade de Te servir e com o prazer de andar nos Teus caminhos. Abençoe-nos ao estudarmos e compreendermos e termos condições de praticar e transmitir aos que nos cercam. Dirija-nos, guarda-nos, abençoe cada lar representado por cada um de nós. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje, a lição de número 5, como ser salvo. Se abrirmos as nossas Bíblias e analisarmos o tema central, fundamentado em João, capítulo 3, verso 14 e 15, nós podemos analisar como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse cenário que nós temos, como ser salvo. Indiferente se alguém está no mundo do crime, indiferente se alguém está preso, indiferente se alguém está na igreja, indiferente se alguém está em qualquer lugar desse mundão que vivemos nele. A única maneira de vivermos seguros e salvos é nas mãos de Deus, é nos braços de Cristo. A vida cristã, eu sempre digo, não é uma estrada, é uma escada. Na estrada, a estatura que temos em qualquer lugar, o tombo é da mesma altura, é do mesmo tamanho. Na escada, em primeiro lugar, não subimos sozinhos, subimos nos braços de Cristo. Mas se dos braços dele, se cairmos de 2 andares, temos um prejuízo, de 20 andares tem outro. Quando nos decidirmos sermos salvos, aceitarmos a salvação das mãos do Criador, é fundamental observarmos isso, que aceitamos subir nos braços dele. E ele é de cima, e é para lá que nós vamos. Não dá para virar, pegar no arado e olhar para trás. Por isso que ele diz que quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, que vai despencar de onde estiver. E nunca é tarde para tomarmos essa decisão. Como ser salvo? Entregar nos braços dele e ele dirigir o nosso querer. O segundo tema, reconheça sua necessidade. Veja que a necessidade de servir a Deus é algo inerente em todos nós. Todos nós temos 2 tendências. Temos uma tendência que nos leva à luz e uma tendência que nos leva às trevas. Nas mãos de quem colocamos o nosso coração e a nossa mente? Isso vai determinar quem vai governar a nossa vida. Se luz, se trevas. Mas fundamentalmente, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Se analisarmos Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 32, nós vimos quando Mateus foi convidado e a decisão dele de deixar tudo e seguir, na profissão dele, o que ele fazia, demonstra que ele reconheceu a necessidade dele. Mas e você, reconhece a sua? Já percebeu o momento? Muitos, quem sabe, está passando de hora. Mas nunca é tarde para tomarmos essa decisão. Não se esqueça disso. Reconheça a sua necessidade. Terceiro tema, arrependimento. Se observarmos Mateus capítulo 27, verso 3 e 4, podemos analisar um conhecido cenário, que foi o cenário de Judas,
quando resolveu devolver as moedas de prata, consciente de que pecou e confessando isso diante dos próprios sacerdotes, que ele devolvera as moedas. E o sacerdote virou as costas para ele e pronto. Aquele momento não demonstra de forma alguma o arrependimento de Judas. Demonstra, pelo contrário, a frustração por não ter dado certo o seu projeto. Ele gostaria muito de ter levado Jesus ao alto posto político de domínio, cumprindo com aquilo que todos os judeus esperavam, na realidade, o Messias do cavalo branco. E esse Jesus, com toda a humildade e simplicidade, mostrou um reino muito diferente. E Judas, com isso, não demonstrou arrependimento. Tanto que prova que ele foi cometer suicídio. Judas, na realidade, ele estava vivendo um remorso. E o remorso demonstra esse tipo de frustração, que é fatal na vida de qualquer cristão. Precisamos, fundamentalmente, nos arrependermos de nossos pecados, de nossos erros, para que definitivamente encontremos a paz, aquela paz que Cristo dá. Não a paz que o mundo mostra, mas aquela paz que dá luz na alma, que dá luz nos olhos, que dá conforto, que dá prazer, que dá tranquilidade em qualquer situação desta vida. No quarto tema, crer em Jesus. Aqui nós podemos observar Lucas capítulo 7, verso 48 e 50. Aqui nos mostra aquele momento em que Maria Madalena molhou com lágrimas os pés de Jesus e enxugou com seu cabelo os seus pés, depois de ter derramado também um vidro de alabastro e perfume. É muito interessante esse momento, que se nós observássemos aqui do verso 36 do capítulo 7 de Lucas, observe ali o relatório da palavra de Deus, o que diz sobre isso. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro e com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos e da cabeça, e enxugava e beijava os pés e ungia os seus pés com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo dizendo, no seu coração, no seu íntimo, né? Se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia com quem ele estava lidando, que qualidade, que mulher que é essa que o toca, pois é uma pecadora. Jesus respondeu, dizendo, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro o devia 50 denários. Não tendo eles com que pagar, o credor perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amaria mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Essa que você está pensando aí no seu coração? Pois é, eu entrei na sua casa e você não me deu água para me lavar meus pés. E esta com as suas lágrimas o regou e com seus cabelos o enxugou. Não me deste ósculo santo, ela não parou até agora, desde que eu entrei, seguro que ela já estava lá, só esperando ele entrar, estava sabendo que ele ia para lá. Não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ela tem ungido os meus pés. Por isso eu te digo,
perdoados lhe estão os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquela a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados estão os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Interessante, meus irmãos. Que coisa mais impressionante. Um camarada com 10% da dívida só teve o mesmo perdão de quem devia 500 denários. Pedro fez um reflexo grande, esse Simão, porque esse Simão foi aquele leproso que estava excluído da sociedade, que Jesus havia curado. Era tio dessa mulher que ele conhecia muito bem quem era. E porque ela vivia essa vida, bem sabia ele por quê. E quando Jesus perguntou, isso afetou muito a alma dele. Quem perdoastes mais? Julgastes bem, Simão? Tanto quem devia 500, quando devia 50, amou. E ela amou muito mais. Por isso ela está aqui fazendo isso. Era a terceira vez que Jesus perdoava essa mulher. Livrou ela do apedrejamento, depois livrou que ela caiu no mesmo pecado, lá naquele momento triste, que ela ficou endemoniada, e agora pela última vez, ele a perdoava. E ela, por amor e certeza desse perdão, fez tudo o que fez naquele momento, ungindo os pés de Cristo e o corpo dele para a sepultura. Quinto tema, veste nupcial. Aqui nós vimos em Mateus, capítulo 22, verso 2 a 14, um outro texto muito interessante das Escrituras Sagradas, onde mostra uma parábola de um rei que mandou convidar os seus convidados especiais. E conta o relato desse texto bíblico, que cada um arrumou um compromisso e não quis ir nessa festa. Diz que esse rei ficou muito indignado e falou, olha, vai agora nas favelas, vai nas quebradas, vai na periferia da cidade, chama todo mundo que achar pela frente. E vai achando e dando a roupa nupcial para vir nessa festa. A roupa que é uma roupa especial para entrar nessa festa, a roupa de gala. Afinal de contas era no palácio. E aí aconteceu a festa, e durante a festa foi percebido o indivíduo que não tinha roupa. A roupa da festa. Não conta se era dos pobres, se era dos ricos que ele já tinha mandado chamar. Mas resolveu aparecer por ali e não vestiu. O único problema foi esse, porque ele não vestiu a roupa. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele colírio que traz o discernimento e nos leva à conscientização do pecado e nos leva ao arrependimento e nos leva até Cristo para que Ele nos dê essa veste especial que é a justiça de Cristo. E nós podemos ser justificados com essa veste branca. E sem ela, com as nossas próprias mãos, só fazemos besteira. E é só frustração. Por isso esse cara foi lançado para fora. E houve choro e ranger de dente. Porque tem muitos hoje na igreja e pelo mundo afora querendo manusear a salvação com as próprias mãos, com seus próprios métodos, inventando moda, inventando regras. E é tão simples aceitar e se envolver na palavra de Deus. Aceitar, converter, deixar os maus caminhos, andar no caminho de Deus, batizando o Espírito Santo e se envolvendo no fogo, servindo em espírito e em verdade e participando da missão do ID pelo mundo afora. Você, em momento algum, se assim fizer, perderá a cor branca dessa veste de Cristo, que está lá no conselho, a Laodiceia, o colírio, as vestes e o ouro provado no fogo, que é a nossa fé, que vai brilhar como nunca. Diante de qualquer pessoa, vai ficar bem claro que somos uma luz do mundo ou sal da terra. Sexto tema,
Siga Jesus. Se nós olharmos todos os cenários da Bíblia Sagrada, Mateus 4:20, 22, Marcos 10:28, Lucas 5:28, todos que tomaram essa decisão de seguir e servi-lo num discipulado maravilhoso, com o tempo se prepararia para o apostolado. O discípulo aprende, segue, pratica, e o apóstolo continua aprendendo, mas começa a ensinar. Ele não deixa jamais o discipulado de aprender da palavra de Deus. Mas o principal na sua vida madura como cristão é compartilhar isso com o mundo ao seu redor. Se cada um fizer o evangelismo no mundo ao seu redor, dando exemplo, sendo a luz do mundo, encontraremos o verdadeiro princípio da dignidade, daquela dignidade das vestes de Cristo que nos reveste, seguindo assim sempre a Cristo, e todos aqueles que conosco nos cercam também aprenderão a fazer o mesmo. Para finalizar, o 7º tema, um coração humilde e contrito. Se observarmos o livro Caminho a Cristo, na página 41, o coração humilde e contrito, submetido pelo arrependimento genuíno, apreciará algo do amor de Deus e do preço do Calvário. E como um filho confessa a sua transgressão a um amoroso pai, assim o verdadeiro penitente trará todos os seus pecados perante Deus. E não está escrito? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Que Deus abençoe a mim e a você e os nossos lares representados. Que naquele grande dia, todos nós tenhamos aprendido na maturidade cristã a ter o coração contrito e dedicado ao chamado do Mestre. Que o sirvamos em espírito e em verdade. Querido Senhor, nosso Deus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos e o teu cuidado por nós. Perdoe nossas faltas e nossos pecados, de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. E prepare-nos para o teu reino. Amadureça a nossa fé a cada dia, Senhor, e nos envolva, Senhor, neste teu santo amor, nos convencendo pelo teu Santo Espírito a andar sempre em novidade de vida e a demonstrar ao mundo ao nosso redor que te servimos em espírito e em verdade, motivando-os a fazer o mesmo. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.